E agora falando no capítulo 6 sobre o reino Monera, que começa na página 54. Vamos falar um pouco sobre o reino Monera. Faz parte do reino Monera as bactérias. As bactérias, elas são procariontes, ou seja, ela não tem carioteca no núcleo. Elas são unicelulares ou multicelulares. Elas se reproduzem de forma sexuada ou assexuada. Relembrando que não tem nada a ver com o que os garotinhos aí já devem estar rindo. De forma sexuada é por conjugação, ou seja, duas bactérias se juntam e se dividem e aí multiplicam-se. E de forma assexuada é por divisão, por biparidade. Aqui na página 56, vocês vão dar uma lida. Na reprodução sexuada é o chamado de conjugação, na qual são necessárias duas bactérias, uma doadora e outra receptora. E de forma assexuada é o método de reprodução simples, no qual ocorre a duplicação. A própria bactéria ela se duplica, então de forma assexuada, uma única bactéria ela se duplica em várias. De forma sexuada, duas bactérias se juntam e por conjugação elas se multiplicam. Elas podem ser, a partir da nutrição, heterótrofas ou autótrofas. O que são heterótrofas? A gente já estudou que elas não produzem o próprio alimento. E autótrofas, elas produzem o próprio alimento. A gente vai ver mais para frente que as bactérias heterótrofas, elas comem a carne, elas se alimentam dos outros seres vivos. E as autótrofas são as bactérias que ajudam o meio ambiente, porque elas realizam fotossíntese. E elas, na página 55, vocês vão ver aqui que elas têm um formato. As bactérias, elas podem ser cocos, que são essas redondinhas. Elas podem ser bacilos, que são esses bastões. E elas podem ser vibriões, que elas são em forma de vírgulas. Vocês vão dar uma lida na página 55, que essas redondinhas, que são os cocos, elas formam colônias. O que quer dizer isso? Elas vivem todas juntinhas, ó. Unidas, elas formam colônias. E essas em formas de bacilos, ou seja, essas compridinhas, elas podem ficar juntinhas, formando colônias, ou elas podem ter flagelos. Flagelos é o quê? É um rabinho que faz com que ela tenha locomoção. Então, relembrando, essas redondinhas são as cocos, elas formam colônias, ou seja, elas vivem todas grudadinhas. E as bastões, que são essas compridinhas, elas podem formar colônias, viver todas coladas, ou elas podem ter flagelos, criar os rabinhos e elas saírem se locomovendo. Com relação à estrutura das bactérias, isso. Já falamos da nutrição, já falamos da reprodução. E no capítulo, na página 58, aliás, vocês vão dar uma lida sobre as cianobactérias. O que são essas cianobactérias? Elas são as algas azuis que existem no mar, aquelas que ficam iluminando à noite. Então, na página 58 tem aqui: tradicionalmente, costuma-se dividir os seres vivos que compõem o reino Monera em dois grupos, o das bactérias e o das cianobactérias. Na verdade, todas são bactérias, mas acontece essa divisão, e que não corresponde à realidade, na verdade. Por isso, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que elas fossem algas e lhe deram o nome de algas azuis, aquelas que vivem no mar iluminando durante a noite. Hoje, algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura, embora já saibamos que as cianobactérias não são algas e podem ser de várias cores diferentes do azul, como o verde, amarelo e vermelho. Então, elas fazem a fotossíntese. Essas cianobactérias, aquelas que iluminam os mares à noite, elas fazem fotossíntese. Então, elas são autótrofas, são bactérias autótrofas, elas ajudam no oxigênio, na fotossíntese do planeta. Então, é interessante dar uma lida na página 58, porque isso é uma curiosidade muito interessante. E a importância das bactérias, na página 59. Vocês vão dar uma olhada
que, apesar da má fama das bactérias, elas são muito importantes para a manutenção da vida. Porque a gente já viu que elas fazem fotossíntese, elas também decompõem a matéria morta, não é? Elas são decompositoras, elas fazem isso. Então, se não existissem elas, não teria essa decomposição de matéria orgânica morta. E aí nós ficaríamos cheios de cadáveres, porque é elas que fazem a decomposição dos corpos. E outra coisa, você sabia que nenhum animal consegue digerir a celulose que existe nos animais? Sabia também que se não fossem as bactérias, que existe essa enzima, celulase, esses animais não teriam uma boa nutrição, ou seja, a vaca, a lhama, o bode. Então, porque existe essa bactéria no organismo deles, é que eles conseguem fazer essa digestão das plantas. Então, vocês vão dar uma lida na página 59, que existe também esse Aprenda Mais sobre os lactobacilos vivos, o que da flora intestinal, que fazem a digestão dos alimentos, na página 59. E também quero que vocês deem uma lida na página 56, o Aprenda Mais sobre as bactérias que existem na flora bucal. Então, é muito interessante isso, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as doenças causadas pelas bactérias.